Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com especial desta quarta-feira, pré-jogo de São Paulo e Atlético. Comigo aqui no estúdio, Rômulo Abreu e Josias Pereira. Tudo bem, Rômulo? Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Josias? Amigos internautas, vamos aí falar sobre esse jogão, o jogo da semana, né? O jogo mais aguardado aí por todos os amantes do futebol. Realmente um clássico aí na Libertadores. Vamos ver o que é que vamos ter aí entre Atlético e São Paulo, né? Um desesperado pela vaga, o outro tranquilo, mas já querendo despachar o adversário, né? E você, Josias, como está? Muito boa tarde. Boa noite, né? São 7h10 da noite já, né? Muito boa noite, Cabida também, Rômulo, nossos queridos internautas. Esse jogo do Atlético, um jogo importantíssimo aí, principalmente, né? Pela situação que o São Paulo está atravessando na Libertadores, que no início a gente imaginava que o São Paulo entraria pelo menos um pouco mais forte na Libertadores, mas a sequência do campeonato mostrou o São Paulo muito frágil e hoje vai jogar a vida dele sem Jadson, sem Luiz Fabiano, então é um jogo assim que o Atlético pode eliminar o São Paulo de uma vez por todas da Libertadores. A vida não, né? Talvez o ano. O ano, exatamente. Ou o semestre. Exatamente. São Paulo já é tricampeão da América, né? Então tem que ter respeito também ao tricolor paulista. Vamos começar então. Lembrando ao internauta que você pode participar conosco, basta acessar o portal Tempo Online, www.tempo.com.br, enviar sua pergunta por lá, ou também pelo Twitter, @super_FC. Rômulo, o Atlético vai com a mesma formação, basicamente, que ganhou o primeiro jogo, claro, sem o Bernat, que ainda está lesionado, mas é um Atlético muito forte para enfrentar o Atlético lá no Morumbi, né? Sem dúvida, muito forte, até porque o Luan ele tem entrado bem, né? Longe de mim querer comparar ele com o Bernat, ainda não está no nível do Bernat, mas está cumprindo bem a função, está mostrando muita vontade, sabe que é uma oportunidade de ouro que ele tem recebido aí no Atlético, se encaixou muito bem, como a grande maioria dos jogadores que entram nesse time do Atlético se encaixam bem, conseguem render porque o time está numa vibe muito boa, tá? O time está jogando aí por música mesmo e o Atlético vai forte sem dúvida nenhuma, né? Independentemente do jogo ser no Morumbi, de ter casa cheia, ele vai jogando sem a responsabilidade de ter que fazer o resultado, né? Até porque mesmo que perder não altera muita coisa para o Atlético. O discurso dos jogadores é esse de despachar o São Paulo para não correr o risco de enfrentá-lo no mata-mata, uma possibilidade que existe aí grande aí nas oitavas de final, caso o São Paulo vença e consiga uma combinação e se classifique, né? O Atlético não quer pegar o São Paulo porque sabe da força, da tradição do São Paulo na Libertadores, no futebol sul-americano. E aí eles estão usando esse argumento aí para poder se motivar, mas na verdade esse jogo não tem tanta importância para o Atlético. E isso é um fator preocupante para o São Paulo, que um time da qualidade do time do Cuca ir para um jogo desse, sem a pressão, sem a obrigação de vencer, faz o time jogar com mais leveza, com mais tranquilidade, e isso pode complicar muito a vida do São Paulo. Josias, a sua opinião sobre o jogo começa daqui 2 horas, né? É um jogo chave mesmo, como a gente disse aqui para o São Paulo, né? O São Paulo precisando da vitória a qualquer custo e também de uma combinação de resultados aí para conseguir essa classificação. Como o Rômulo bem disse, né? O Atlético jogando sem preocupação assim nenhuma, né? O Atlético quer continuar aí, né? Mantendo essa boa fase do clube. Então eu acredito que realmente vai ser um jogo assim importante, né? Vai ser a partida da noite mesmo, o jogo da noite. Então os torcedores vão ficar ligados nessa partida, até mesmo pela qualidade dos jogadores que estarão em campo, principalmente o Atlético, que vem fazendo uma campanha esplendorosa na Libertadores, assim como o Ronaldinho Gaúcho jogando muito bem. O Atlético, sem sombra de dúvidas, é a melhor equipe no futebol brasileiro no momento. Então o São Paulo tem bastante preocupações aí para essa partida. O Ney Franco quebrando a cabeça para montar um time competitivo. E a gente sabe da fragilidade do São Paulo, né, que tem um ataque ali que não regula muito bem. Acho que o Osvaldo é um dos únicos que dá um escape um pouco maior pelas pontas, mas o Aloysio ali não tem a mesma qualidade de um Luiz Fabiano, né? Então o São Paulo vai ter que encarar vários problemas, além da velocidade do Atlético, do esquema que o Atlético se propõe a fazer sempre com seus adversários. E vai ser, eu acredito que o São Paulo, toda vez que um time brasileiro enfrenta o São Paulo e tem uma possibilidade real de eliminar o São Paulo, é uma coisa assim que vai levar, carrega esse peso, né?
realmente de eliminar o São Paulo para a Libertadores inteira, porque o São Paulo é uma equipe de tradição, como o Cabido bem citou, tricampeão da Libertadores. A gente lembra do Cruzeiro, por exemplo, lógico, uma situação diferente, eliminou o São Paulo lá no Morumbi, né, com aquele golaço do Henrique, depois o gol do Kleber de pênalti. Foram duas vitórias, né? 2x1 no Mineirão e 2x0 lá no Morumbi. Exatamente. Então, ganhar do São Paulo dá uma moral muito grande para a equipe. Eliminar o São Paulo dá uma moral muito grande para a equipe e o Atlético está em busca disso para continuar aí seguindo essa campanha aí rumo ao título, né, na Libertadores. Pois é, eu tô aqui com o Jornal do Dia hoje, do Jornal Tempo, com a manchete também, Galo joga para tirar o São Paulo. É interessante lembrar que em duas situações o Atlético jogou com o São Paulo pela Copa Libertadores, né? Em 72 foi um 2x2, essa câmera aqui, né? Um 2x2 e um 0x0. Só que na ocasião o Atlético foi líder, o Atlético foi o último da chave e o São Paulo líder, com isso o Atlético eliminado. Em compensação, em 1978 foi o contrário. O Atlético conseguiu, na verdade foi um empate e uma vitória do Atlético. O Atlético venceu o São Paulo lá no Morumbi na fase de grupos e acabou eliminando o São Paulo em 1978. Temos uma situação muito parecida hoje, mas vale ressaltar que o São Paulo não depende também do resultado do jogo de Arsenal e... Arsenal ou Arsenal? Eu fico na dúvida, o time é meio inglês, meio argentino, então vamos colocar um Arsenal aí, Josias. Isso. O Arsenal e o The Strongest, este sim, um nome inglês, né, Josias? Exatamente. Sendo que o empate com a vitória do São Paulo classifica o São Paulo. O São Paulo vencendo... O São Paulo tem que vencer, não adianta. Esse é o ponto. No outro jogo, o resultado que seriam... A vitória do Arsenal classifica o São Paulo. Para o Arsenal classificar, o Arsenal tem que vencer e torcer para o empate. O caso da Strongest, praticamente a mesma coisa. Tem que vencer e torcer para o Atlético ganhar. Para o São Paulo classificar, um empate lá em Sarandi classifica o São Paulo. Estou errado ou é isso mesmo? É isso mesmo. Se o Strongest vencer, ele classifica independentemente do resultado do jogo do São Paulo. Isso. The Strongest, ele tem... Na verdade, ele está em segundo, né? Quem está em terceiro ele tem um São Paulo. ponto a mais. Ele tem um ponto a mais. Mas o que é interessante é que pela primeira vez que eu me lembre de São Paulo em Copa Libertadores, ele precisa de outro resultado a não ser o dele para se classificar, né? E isso se tratando de São Paulo, o São Paulo já foi semifinalista várias vezes, já foi finalista algumas vezes, já venceu 3 vezes. É muito raro de acontecer isso, né, Josias? É muito raro o São Paulo, pelo que a gente viu nesses jogos da Libertadores, né? Jogos, assim, muito ruins do São Paulo, né? Não conseguiu ganhar ganhou do The Strongest no sofrimento lá, né, no Morumbi. Né, empatou com o Arsenal também. Empatou com o Arsenal em casa. Então, até mesmo jogando dentro do Morumbi, o São Paulo não conseguiu mostrar força nenhuma, né? Isso que é a maior dificuldade do São Paulo. E jogando fora, pior ainda, né? Foi na Argentina, não conseguiu ganhar do Arsenal de Sarandi, que o Atlético foi lá e ganhou de 5-2. O São Paulo não conseguiu mostrar sua força em momento algum nessa competição e chega agora aí precisando vencer justamente o time que tem a melhor campanha da Libertadores, né? Então vai ser uma parada duríssima para o São Paulo. O Ney Franco... É até interessante essa história de São Paulo, porque no Campeonato Paulista a gente vê o São Paulo aí, né? Líder, né? Já classificado. Líder, classificado, né? Jogando bem, relativamente bem, mas na Libertadores o São Paulo não tem conseguido encaixar um bom futebol. A esperança dos torcedores é justamente o fato de jogar no Morumbi e o São Paulo ter bons números dentro do Morumbi jogando na Libertadores. Mas a dificuldade vai ser muito grande e é uma situação muito vexatória, digamos assim, para o São Paulo precisar não apenas do resultado dele, mas sim também dos outros resultados para classificar para as oitavas de final de uma Libertadores da América. Eu estou pensando aqui comigo algumas situações em que o São Paulo caiu, né? Uma que foi... Não vou falar desastrosa, mas que eu me lembro, por último aqui, foi em 2004, quando caiu para o C. Caldas na semifinal, né? Aquilo foi um pouco marcante, assim. Mas tratando de Atlético, 13 anos fora da Copa Libertadores, lembrando que o Atlético ele caiu para o Corinthians em 2000, foi 2000, foi vice-campeão em 99 e foi para a Libertadores no ano 2000. Caiu para o Corinthians, mas com um time... A gente já sabia que o time do Atlético naquela época ele era inferior ao do Corinthians. Mas hoje o Atlético é o melhor time do país. Tem uma zaga, eu falo a defesa do Atlético, mas
é uma defesa que é consistente, que devido ao plano tático o time avança demais e é claro que deixa situações interessantes para o adversário também. Mas hoje, brevemente, eu gostaria que vocês falassem do plano tático das duas equipes. Obviamente o São Paulo precisa de ir para cima, precisa de chegar a gol. Isso pode dar espaço, por exemplo, para o Luan, que tem muita velocidade. E no caso da defesa do Atlético, vai ser um grande teste, né? Talvez o melhor teste do ano. Quando foi testada a defesa do Atlético, contra o Cruzeiro principalmente, no primeiro jogo do ano, a gente viu o que aconteceu, 2-1 para o Cruzeiro. Contra o São Paulo, houveram algumas situações ali dramáticas, principalmente no segundo tempo, quando o Aloysio fez o gol, e aí foi uma pressão do São Paulo incrível, né? Tanto que eu arrisco a dizer que os melhores 45 minutos do São Paulo na Copa Libertadores foi aquele segundo tempo diante do Atlético Independência. Você concorda comigo, Romulo? Concordo, sim. É até bem lembrado isso aí, que o São Paulo, por muito pouco, não empatou o jogo e teve chance até de vencer. Né? Porque aquela bola do Ganso, ela pica e vai pra fora. Verdade, foi um chute do Ganso ali que muito pouco não foi gol e o São Paulo criou oportunidades até de virar o jogo, porque ele encurralou o Atlético, no segundo tempo o Atlético criou muito pouco e o São Paulo teve várias chances ali, realmente foi incompetência do setor ofensivo. Uma questão aí que a gente tem que dizer é que o São Paulo já deixou claro que vai fazer marcação individual no Ronaldinho. Então isso pode, se conseguir fazer uma marcação que seja eficiente, vai complicar a vida do Atlético, vai ali contar com o Luan, que não é um Bernard da vida. O Bernard poderia muito bem suprir de repente, essa falta do Ronaldinho, se ele ficasse muito marcado, mas com o Luan já não dá pra gente ter tanta confiança como teria no Bernard, no torcedor não dá para ficar tão tranquilo assim. Então tem essa situação do Ronaldinho de repente ser anulado do jogo e aí ele vai ter que se virar para sair da marcação forte do São Paulo, dos volantes, da zaga, e vem Lúcio. E também os laterais do Atlético, eu acredito que o São Paulo vai jogar muito pelas laterais, explorando muito o Osvaldo, e as laterais do Atlético não são confiáveis. Seja o Richarlison, que vai ser o titular, se colocar o Júnior César, tampouco o Marcos Rocha, a gente sabe que o Richarlison até destaca que ele seja bem aguerrido, bem dedicado, esforçado, mas nenhum dos dois eu confio para marcar ali, então o São Paulo pode de repente encontrar buracos. E a defesa do Atlético, vem falhando este ano. É uma defesa consistente sim, tem um Hever em grande fase, mas é uma defesa... A dupla de zaga é muito boa, mas o sistema defensivo não conta só com a dupla de zaga, né? Muito por causa disso que você disse, que o time é um time muito ofensivo e acaba realmente deixando a defesa um pouco exposta. Às vezes eu vejo muito disso, Leandro Donizete e Pierre sobrecarregados para tentar fazer a cobertura dos dois laterais. E aí, quando cruza a bola, para começar, para cruzar a bola na área do Atlético é muito fácil, né? Basta você chegar na lateral e cruzar. Não tem o menor problema quanto a isso. O lateral esquerdo e o lateral direito, Marcos Rocha e Carlos César, dão espaços demais para esse tipo de jogada do adversário. E o posicionamento de Hever e Leonardo Silva também não me agrada muito. Eu acho que, eu não sei, às vezes eles batem cabeça ali, a organização ali talvez não seja boa. Mas o que a gente já está acostumado a ver nos times de Cuca, né? O Cuca, ele sabe armar muito bem ataques, é um cara que gosta de jogar com atletas rápidos pelas pontas, gosta de avançar muito seus laterais, coloca dois volantes de pegada mesmo, que tem... A gente olha, Leandro Donizete e Pierre, a qualidade deles, por exemplo, de trabalhar jogadas é quase nula, né? A questão deles é matar a jogada do adversário. Mas isso dá muito espaço nas Leandro, pontas, tem uma questão desses dois volantes, que é um fator que o Atlético vai ter que cuidar, é que a gente vê que eles... Todo jogo, ou quase todo jogo, eles são amarelados. E como eles vão estar sobrecarregados nesse jogo contra o São Paulo, existe uma grande chance aí do São Paulo tentar forçar uma expulsão de um deles. Claro. Né? Então é uma situação também que o Atlético tem que ficar atento, tentar revezar aí na marcação, que corre o risco de perder um jogador. Josias, qual que é a principal arma do São Paulo hoje? Osvaldo? Acredito que sim. O Osvaldo vai ser o fator ali que pode desequilibrar a partida a favor do São Paulo, justamente por tudo isso que a gente falou, de jogar nas pontas, né? Jogar ali nas costas do Marcos Rocha. Então vai ser, assim, um duelo que o Marcos Rocha vai ter que travar ali para vencer e ajudar o Atlético, né, a continuar aí nessa campanha invicta na Libertadores. Mas o Osvaldo ali explorando essa lateral, caindo para cima, se o Marcos Rocha subir muito e os volantes não conseguirem conter, né, esse avanço do São Paulo pelas pontas,
a situação tende a ficar um pouco complicada, né, para o Atlético. A gente sabe que a presença do Luiz Fabiano, o Jadson, na verdade, o Jadson é o principal nome do São Paulo na armação do São Paulo, né? E ele estando fora da partida de hoje é um fator assim, que vai pesar muito, porque o Ganso, se ele não jogou até hoje no São Paulo, ele vai ter que jogar tudo que ele já jogou na vida dele nessa partida de hoje. Então é o jogo da vida do Ganso. A gente sabe que o Ganso não tem feito boas partidas no caminho do São Paulo, bastante criticado pelo valor assim enorme que o São Paulo gastou e não teve retorno nenhum até o momento. Então essa é a partida dele. Se o Ganso começar a desequilibrar hoje, a fazer o que ele fazia no Santos, a tocar bem a bola, rodar ali no meio de campo, puxar as jogadas pelas laterais, passe em profundidade, pode desequilibrar sim, porque o Atlético a gente sabe, vai jogar sem compromisso. Mas qualquer hora que o Atlético subir pelo esquema ofensivo que o Atlético tem e não conseguir recompor isso rapidamente, o São Paulo pode se aproveitar sim desse espaço e profundidade e encontrar ali espaços para furar esse sistema defensivo do Atlético que não é tão confiável como a gente vem citando aqui. Então vai ser uma disputa tática bastante interessante. O São Paulo aí que vai ter que pegar mesmo assim para tentar parar. Agora, a situação que o Romulo comentou aqui sobre o Ronaldinho, né, ser marcado individualmente. Eu acredito o seguinte, mesmo o Ronaldinho sendo marcado individualmente, o São Paulo vai encarar muitos problemas com o Atlético. Porque se o Ronaldinho hoje for marcado individualmente, o Tardelli também pode fazer essa função de puxar jogadas ali no meio campo. Então, vai começar a descentralizar as jogadas. Aí a bola vai passar pelo Tardelli, o Tardelli vai começar a armar um pouco mais, o Cuca provavelmente vai ver, né? Pode visualizar isso melhor na partida e vai começar a rodar essa bola. A bola vai chegar na ponta, vai adiantar um pouco os laterais e isso pode desafogar um pouco a marcação e o Atlético pode se beneficiar disso também, né? Então, são várias opções que o Cuca tem que o Ney Franco não tem, né? Esse é que é o problema maior do São Paulo, porque o São Paulo vai ficar jogando justamente suas fichas no ataque, um pouco mais no meio de campo e no ataque, né, na força deles, do Ganso, né, que vai apostar no Ganso mais uma vez. Mas não é nem porque é mais uma vez, não. Não quer a necessidade, é o que tem. É o que tem. E o Oswaldo vai ser o fator, e o Aloysio, né, porque o Aloysio, para mim, o Aloysio não é aquele é um jogador esforçado, como a gente diz aqui, um jogador que tenta, voluntarioso, é uma palavra muito bonita. Voluntarioso, mas não é aquele atacante, né, que vai resolver todos os problemas do São Paulo. Que vai colocar medo na defesa do Atlético. Vai colocar medo na defesa do Atlético. Ainda mais a defesa com Hever, Leonardo Silva, que defesa de estatura. Aí que entra o problema também de explorar as jogadas as bolas alçadas à área do Atlético, né? Porque o São Paulo também não tem um cabeceador assim que vai talvez o Lúcio, né? O Lúcio, zagueiro de seleção. Nos escanteios, por exemplo, Rafael Tolói e Lúcio vão querer subir para cima deles, né? No jogo mesmo, no decorrer do jogo, talvez não faça tanto, não bote tanto medo no Atlético assim, né? Eu tô com a escalação das duas equipes aqui, vou pegar o meu jornal mais uma vez. O São Paulo tá longe de ser aquele São Paulo que a gente está acostumado, né? Tricampeão brasileiro, campeão da Libertadores em 2005, né? Rogério, Paulo Miranda ou Rodrigo Caio, Lúcio, Rafael Tolói e Carleto. Quem diria, hein? Carleto jogando no São Paulo. Grande Cortez, né? Colocou o Cortez no banco, inclusive. Wellington, Denilson, Ganso e Douglas, ou Canhete também. Oswaldo e Aloysio. É um time razoável, né? É um time que pode vencer o Atlético hoje, mas pelos nossos prognósticos aqui, as chances não são lá essas coisas. E o Atlético, Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Hever e Richarlison. Pierre, Leandro, Donizete e Ronaldinho Gaúcho. Luan, Diego Tardelli e Jô. Falando em Jô, a gente tem um vídeo, a gente vai soltar um vídeo daqui a pouco do Jô. Aliás, vamos soltar agora o Jô de uma vez? Ele falando, Jô e Hever falando sobre esse jogo. Nós estamos indo para São Paulo em busca de que é assim como os outros jogos que nós fizemos fora de casa, que é buscar a vitória. Nós sabemos que será um jogo totalmente diferente dos jogos que nós enfrentamos na Libertadores, principalmente fora de casa. Uma equipe que tem muita qualidade, jogadores que pode desequilibrar a partida, então temos que ter o máximo de atenção. Quando você elimina um time que não São Paulo, acho que é sempre bom, né? Porque é um time que incomoda.
Mas o fato de eu ter jogado no Corinthians, aí já tem um tempo, não tenho mágoa, não tenho raiva de nada de lá, né? Mas é sempre bom, um time que é sempre bom ganhar, que fica marcado, entra para a história, enfim, tudo isso envolve num jogo desse. O grande zagueiro que a gente tem hoje no Brasil, né? Talvez o melhor. Aí o pessoal do Cruzeiro vai começar a falar, né, que o Dedé é melhor, Eu também acho, talvez o Dedé que seja melhor, mas é difícil falar porque o momento do Hever é muito bom. É muito melhor do que o momento do Dedé. Muito melhor do Dedé, inclusive. Inclusive o Dedé vai chegar ao Cruzeiro provavelmente amanhã, né? Foi contratado hoje, a contratação fechou, o Dedé vem aí mesmo, o mito, como diriam os nossos amigos cruzeirenses, né? Mas voltando ao Atlético, a partida de hoje é fundamental pelo seguinte aspecto: você tirando o São Paulo do campeonato da Copa Libertadores, evita 2 confrontos a mais. E aí, oitavas de final, não tem dessa de vantagem, não. Talvez a única vantagem, o que eu acho às vezes questionável, é você decidir dentro ou fora de sua casa. Mas o São Paulo se classifica um pior segundo, isso é certo, e o Atlético já está garantido como melhor. Ou seja, o São Paulo classificando hoje, da Atlético e São Paulo. E aí, fazendo um prognóstico mais futuro, é muito complicado você não tirar o São Paulo hoje e tentar fazer isso só daqui 3 semanas, porque eles vão vir com muita força, né, José? Vão vir com muita força e ganhando, ainda mais essa classificação, caso aconteça, do momento, da situação que o São Paulo vai atravessando, caso isso aconteça, vai dar bastante moral para a equipe, né? Então, o Atlético eliminando hoje, logo o São Paulo, vai evitar um problema, um transtorno maior aí na frente. Então, é fundamental essa partida. O Atlético tem que encarar esse jogo. Apesar de ser um jogo que não vai valer muita coisa, assim, para o Atlético já classificado, vai ter que encarar essa partida com bastante seriedade para chegar lá, vencer e classificar muito melhor do que ele já está hoje, né? Classificar invicto para a próxima fase. Então vai ser um jogo assim, importantíssimo para as pretensões do Atlético, eliminando de uma vez o São Paulo, despachando o São Paulo e pensando aí no próximo adversário, né? Nas oitavas de final, sem ser o São Paulo, né? Já vai facilitar bastante, porque a gente sabe que um confronto contra o time brasileiro, apesar do momento de São Paulo, se o São Paulo passar, vai viver uma nova fase. A gente sabe que mata-mata é uma outra situação, um outro momento, tudo que ficou lá para trás, os jogadores vão esquecer, vão entrar com um novo ânimo, vão entrar com o Jadson, vão entrar com o Luiz Fabiano, vão entrar com a força torcida, pode entrar até com talvez classificando, avançando mais no Paulista, que pode dar muito mais moral para o São Paulo também, né, fazendo um bom resultado na fase final do Campeonato Paulista. Então o Atlético tem que despachar logo o São Paulo para evitar um transtorno aí muito grande aí pela frente, nas oitavas de final. E você, Rômulo, é claro que a gente está falando do São Paulo, mas o São Paulo não é nada disso, né? Não é nenhum time de bicho de 7 cabeças como a gente estava conversando aqui. Mas é bom evitar, né? É bom você evitar um confronto contra o São Paulo. Na verdade, eu acho o seguinte, o Atlético tinha uma situação que em qualquer adversário brasileiro que ele pegasse seria ruim. Eu acho que não era o momento do Atlético pegar nenhum time brasileiro já nas oitavas de final. Nas quartas de final, você não tem muito o que fazer. Você não tem nem como escolher adversário. Mas eu acompanhei jogos durante toda essa temporada da Copa Libertadores. Ontem eu vi o nosso Independente Santa Fé contra o Real Garcilaso. Um jogo horroroso. E olha que o Independente Santa Fé conseguiu ser o 2º melhor time dessa fase de classificação até o momento. Vi alguns jogos do Vélez, também não é nada disso. Vi alguns jogos do News Old Boys, também não é nada disso. O Boca Juniors está jogando neste momento. Aliás, o jogo vai começar. Não, já começou, já tem 3 minutos. Não sei quanto é que tá, mas não apresentou nada. O Toluca não apresentou nada. O Tijuana, que tinha uma campanha parecida com o Atlético, até perder para o Corinthians. O Corinthians nem se esforçou de ganhar de 3-0 do Tijuana. Aí você vai para o Uruguai e tem o Peñarol. O Peñarol tá fora. O Nacional é um bom time? Talvez. É um time que assusta talvez pela tradição. Aí você vai no Paraguai, tem o Tigre e o Olímpia. O Olímpia tá classificado? Tá, mas não assusta também. É um time que não chama atenção. Eu vi o Cerro Porteño. O Cerro Porteño fez 1 ponto nessa Copa Libertadores. Time horroroso, horroroso. Você vai no Chile, o melhor time do Chile é a Universidade do Chile, que é horroroso, já está fora também. O Huachipato vai tentar classificar amanhã, diante de Grêmio e Fluminense.
Mas o Huachipato, que é o atual campeão chileno, melhor... eu falei que o estado chileno é melhor, mas talvez seja um dos mais tradicionais. O Huachipato, sinceramente, até o início desse ano, eu não sabia o que era. Até ganhar do Grêmio, no caso. Mas é isso. Caracas, não dá. Aí você vai no Paraguai novamente, voltando ao Paraguai, o Libertad jogou contra um Palmeiras, que tinha acabado de tomar de 6 do Mirassol, ganhou sem problema de 2-0. Então, eu acho que a Libertadores fica no Brasil. A questão é, com quem? Então é muito melhor você tentar fazer esse afunilamento, esse confronto, a partir das quartas de final. Por isso que é fundamental a vitória hoje. Não é isso? Eu concordo. É ótimo eliminar o São Paulo mesmo, até porque é o único time brasileiro que pode ficar fora, né? Os outros já... Tem o Fluminense e o Grêmio ali também, mas as chances deles são bem melhores, até pelo grupo. Empatando, ambos passam. Justamente, eles estão com um caminho mais fácil. Só que também o Atlético o Calil mesmo, ele já deu essa declaração de que o Atlético está pronto para ser campeão, não só da Libertadores. A gente vê isso mesmo. O time é um time que vem jogando junto há muito tempo, está entrosado, tem um grande elenco, um dos melhores elencos do futebol sul-americano, não só brasileiro, né? Então, pode ser a grande chance do Atlético ser campeão da Libertadores, sim. E para quem quer ser campeão da Libertadores, não tem que escolher adversário. Se puder eliminar o São Paulo, ótimo, mas também eu acho que tem que cuidar para não se exceder nessa vontade de eliminar o São Paulo, que para mim reflete um medo de pegar o São Paulo nas oitavas. Ok? Que o São Paulo é um time que tem que ser, sim, respeitado, tem tradição, é campeão da Libertadores, mas quem quer ser campeão da Libertadores, quem quer conquistar esse título que nenhum outro clube tem tanto peso essa conquista quanto para o Atlético, em virtude de tanto tempo que a torcida espera, já é uma torcida que está calejada, esperando muito um título desse. O rival já tem, né? O rival já tem 2, é um título inédito, vai coroar essa campanha, essa administração do Calil, enfim. Tem muito peso esse título. E para quem quer isso, não tem que ter medo de ninguém, tem que pegar quem vier mesmo. E, às vezes, dá uma ideia de que o Atlético teme pegar o São Paulo e as coisas mudarem de figura nas oitavas. Talvez não seja temor, eu não sei, talvez seja uma preferência. Sem dúvida, né? Claro que ninguém quer pegar o São Paulo, seria bom não pegar nenhum outro time, né? Talvez brasileiro. Seja preferência. Reflete muito nisso que eu falei, mas eu acho que existe um porém aí. Quando esse time do Atlético, vamos contar de agosto para cá, quando chegou o Ronaldinho, essa era Ronaldinho começou no Atlético, existiram alguns problemas com esse time e principalmente com o Cuca no aspecto psicológico, eu acho. Eu lembro foram 2 jogos interessantes contra o Fluminense e contra o Flamengo. Contra o Fluminense nem tanto, mas o Atlético não conseguiu vencer o Fluminense lá no Engenhão. Mas contra o Flamengo, foi aquele jogo adiado, né? Que voltou do primeiro turno, foi pro segundo. Foi aquela pressão. A torcida do Flamengo fez tanta pressão, mas foi um jogo que a imprensa colocou tanta força nesse jogo que o Atlético sentiu o jogo e perdeu para o Flamengo. Eu tô mais ou menos sentindo o mesmo momento hoje com esse jogo. A imprensa só falando nisso, o Atlético só falando nisso. Tem 2 semanas que o Atlético só fala nisso, né? O São Paulo também só falando nisso. A imprensa de São Paulo, até a própria imprensa do Rio também, já tentando prever alguma situação para o Fluminense na próxima rodada, na próxima fase da Libertadores, já pensando nisso também. Então eu tenho um pouco de medo, um pouco de receio com relação ao Atlético nesses jogos em que todo o foco é nele. Do ano passado para cá ele não conseguiu vencer um jogo sequer onde esse foco era nele. Claro, aí vocês vão me lembrar, mas venceu o Fluminense, venceu o Corinthians no primeiro turno, venceu não sei quem, mas é diferente. Quando a faca e o queijo estavam com o Atlético não cortou. Josias e Romulo, eu quero que vocês falem para mim uma coisa. Vocês também têm isso? Vocês também estão sentindo isso? Talvez hoje o time esteja maduro, diferentemente, por exemplo, do que estava em agosto, setembro? Bom, na minha opinião, acredito que o Atlético amadureceu um pouco mais. A gente pode citar isso pelo fato do Atlético estar conseguindo vencer as partidas fora de casa. Né? Porque o ano passado, se bem que o Atlético no Campeonato Mineiro,
lógico, enfrentou equipes fracas e perdeu a última partida contra a Caldense, mas era um time reserva, era outra situação. O Cuca estava pensando, como a gente falou, 2 semanas pensando só em Libertadores, colocou o time reserva lá, e o resultado que viesse, tanto fazia para o Atlético estava pensando realmente na Libertadores. Ele chutou o balde do Campeonato Mineiro. O balde do Campeonato Mineiro. E, então, mas na Libertadores a gente viu, enfrentou muita pressão contra o The Strongest, enfrentou principalmente no segundo tempo, mas venceu. Venceu o Arsenal de Sarandi, que é um time fraco. Mas não, vou ser bem sincero. O Arsenal de Sarandi, ele não é fraco, não. Ele é horroroso. Muito ruim. Ele é horroroso. Você não lembra como foi campeão da Argentina? Não, aí eu te explico por que ele foi campeão da Argentina. Eu já tinha falado isso aqui no Sport.com, na segunda-feira. Eu vi Arsenal e River Plate, que passou no Fox Sports no domingo à noite. Rodada do torneio final, né? O primeiro semestre é o final. Isso, é a clausura. O Arsenal com 4 titulares, 5 titulares, deu um pau no River Plate, empatou em 1-1 por acidente. Quase fez o gol no final. Esse é o reflexo do futebol sul-americano, na verdade. O Brasil está num nível que o futebol sul-americano não está acompanhando. Verdade. Então, por que o Arsenal foi campeão argentino? Por isso. Exatamente. Por isso, porque os times lá estão mais nivelados, eu digo, por baixo ainda. Então, a chance do Atlético ganhar a Copa Libertadores, melhor do que essa, eu não me lembro. Não, eu sempre, desde o início das Libertadores, sempre tive essa opinião também, porque o principal adversário do Atlético, os principais adversários do Atlético são os times brasileiros. Isso é fato. A Libertadores já vem provando isso há muito tempo, que os times brasileiros estão num nível muito superior pelo que a gente tem visto dessa Libertadores. Como o Cabelo disse, jogos bem fracos. O Tijuana, até lembrando um pouco do Tijuana, ele se favorece de uma situação que o gramado é sintético, né? Então, quando o time vai lá... Não tá só o Tijuana, a maioria dos clubes do México hoje usam esse... Exatamente. Pelo fato de proximidade... O que não dá para entender, vamos falar a verdade, o que não dá para entender, né? Isso, não dá para entender realmente. Mais uma cultura que eles pegaram das arenas lá americanas, uma coisa assim que eles adaptaram ao futebol deles. Tanto é que, só um parênteses, o On Live Stage, o estádio do Chivas Guadalajara, que é o mais moderno do México, inclusive, ele, na final da Libertadores, diante do Internacional, foi em gramado sintético. É a primeira vez que a decisão da Libertadores foi disputada num gramado sintético. Tomou um pau do Internacional também, né? Com a bola no chão também. Esse que era o problema, né? Mas já trocaram também. Lá no Live Stadium, hoje é grama natural. Isso, lá uma cidadezinha também na fronteira, lá no México e nos Estados Unidos, então um estádio meio acanhado e que a pressão vai em cima, então tudo isso favorece a eles jogando em casa. Mas quando eles saíram de casa e enfrentaram o Corinthians... Esse é o problema dos times mexicanos da Copa Libertadores. Não sempre aguentaram. tem que viajar, né? Isso, não aguentaram. Então, a gente vai, como você citou, uma série de times que, se a gente for olhar, em comparação com o Atlético, estão assim... Anos-luz. Anos-luz. Eu diria que a maioria dos clubes, isso vai ser... Alguém vai me xingar por aqui, com certeza, mas eu diria que não vou falar Cruzeiro e Atlético, mas tem ali 4 times do futebol mineiro que estão acima da maioria dos clubes da Copa Libertadores da América. E eu não tô de sacanagem, eu tô falando sério. Tecnicamente falando, taticamente falando, é impressionante a diferença hoje dos clubes. Mas é claro, a gente está falando aqui, mas parece que a gente está tirando mérito talvez do Atlético em ganhar. Mas não é isso, mas é uma oportunidade muito boa. Como, por exemplo, o Corinthians teve ano passado. Sim. Exatamente, aproveitou. Pegou o pior Boca dos últimos anos. O Boca só foi avançando porque é o Boca. Porque se não fosse também, teria parado, como o Vélez parou. E avançou também porque o nível era baixíssimo, Exatamente. Né? Porque se tivesse um pouco mais de pressão, o Boca também não... A tabela pro Boca foi muito favorável, né? Foi muito favorável naquela época. Talvez a Libertadores mais interessante que eu tenha visto foi que o Cruzeiro foi vice-campeão, em que tinha os 4 semifinalistas eram campeões da América. Foi Estudiantes era tricampeão na época, né? Virou tetra depois que venceu o Cruzeiro. Cruzeiro, bicampeão. O Grêmio, bicampeão, e o Nacional, que é tricampeão. Então, talvez seja a última Libertadores em que a semifinal foi com um nível mais alto, né? Isso. E agora tem uma situação também que eu queria tocar um ponto aqui, é a situação de jogar fora de casa a primeira e decidir em casa. É isso que eu tô falando, que talvez não seja tão legal assim. Isso é uma situação assim que tem que ser trabalhado bastante psicologicamente. Eu digo até... talvez não até pelos jogadores, mas eu digo pelo treinador também, o Cuca. Né, a gente viu isso
com o Cruzeiro, né? A situação que ele viveu com o Cruzeiro aqui. É lógico que era uma coisa completamente diferente. O Cruzeiro também naquela partida teve desfalques, que prejudicou bastante, mas mesmo assim o Cruzeiro tinha ganhado o primeiro jogo lá e aqui era só matar o Once Caldas e pronto, estava classificado. E não conseguiu, e naquele jogo a gente viu até o Cuca agredindo o Renteria lá na hora que ele foi bater um lateral. Então, tem que trabalhar, eu acho que o Cuca já amadureceu bastante nisso, então ele tem capacidade realmente de controlar os seus ânimos para comandar mesmo o Atlético aí, para fechar mesmo essas classificações dentro de casa, né? Então vai ser um aspecto que vai ser bastante trabalhado e temos que destacar também, o Atlético jogando fora de casa a primeira partida, vai decidir em casa. Então a gente trabalhar a situação da torcida também. A torcida do Atlético é uma torcida que incentiva bastante, mas no momento que o time começa a jogar um pouco mal não, a gente lembra do Marcos Rocha no último jogo lá, no penúltimo jogo que o Atlético fez no Campeonato Mineiro, que ele começou a dar uns passos errados e a torcida começou a pegar no pé dele. Então, caso o Atlético precise de um resultado dentro de casa, a torcida vai apoiar, mas e se o Atlético toma um gol no Independência? Como é que vai ficar a situação? O time começa a jogar mal. Esse é o problema de jogar dentro de casa. É muito complicado isso. Depende. É legal você jogar a segunda em casa quando o resultado é favorável na primeira. Exatamente. Mas vir jogar em casa com pressão é complicado e eu vejo o Atlético também um pouco ansioso, principalmente o Cuca, muito ansioso e pode complicar se ele tiver que resolver em casa uma situação de um primeiro jogo que ele perdeu, de um placar maior, de repente tiver que resolver em casa, porque eu vejo tanto o time do Atlético, principalmente o Cuca, e a torcida também numa linha muito tênue entre essa euforia do grande momento que o time vive e o medo dessa fase passar. E que pode acontecer de repente numa eventual desclassificação. Eu não imagino o Atlético fora da final da Libertadores, mas se acontece uma desclassificação precoce, pode ser uma queda muito grande para o time, por exemplo, como foi para o Cruzeiro. E o Cuca, ele demonstra uma ansiedade. Tem uma história de quando ele era do Cruzeiro, na última rodada do campeonato que o Cruzeiro foi para o jogo, podendo ser campeão, dependendo dos resultados lá do Corinthians e do Fluminense, ele já falou para os funcionários do Cruzeiro que o Cruzeiro seria campeão e que ele, inclusive, daria o bicho que ele ganhasse, o prêmio que ele ganhasse, para dividir entre os funcionários lá do clube. Nossa, mas daquele dia então, era uma situação tão complicada, era pois tão e ele já estava numa ansiedade tão grande que ele já estava garantindo que ia ser campeão, já fez promessa para o pessoal. O Cruzeiro conseguiu vencer o Palmeiras faltando 6 minutos para acabar. O jogo foi do Henrique aos 39. E o Fluminense já estava com a situação feita contra o Guarani. Sim, né? Com o gol do Sheik. E ele, naquela ansiedade, naquela ânsia, porque o Cuca, acho que ele não tem que provar nada para ninguém, ele já demonstrou que ele é um grande técnico da nova geração, mas ele tem uma necessidade de ter um título importante. E essa ansiedade pode atrapalhar o Atlético a resolver um jogo dentro de casa, por exemplo, a fazer um segundo jogo dentro de casa, por causa dessa ansiedade do time em buscar esse título, ansiedade, tá todo mundo muito nervoso, a gente vê até um pouco da reação dos torcedores do Atlético quando o Cruzeiro, por causa desse momento do Cruzeiro também, que vinha muito mal e aí tá tentando se reformular, fez boas contratações. E a gente vê a torcida do Atlético incomodada com isso, porque quer continuar mantendo essa supremacia. Então, o Atlético é muito importante trabalhar essa questão psicológica, o Cabito falou. E até falando do jogo, acho que o São Paulo, o que pode fazer o São Paulo, a grande arma do São Paulo, de repente não é nem o Oswaldo somente, é o conjunto do São Paulo muito focado, com muita vontade de vencer esse jogo por causa dessa fase que oscilou muito até aqui. A gente vê essas declarações dos jogadores durante essa semana passada, que eles vão dar vida, dar até a última gota de sangue. Então tá um clima em São Paulo muito nesse sentido. Porque quando é o São Paulo, a gente raramente vê isso quando é o São Paulo, né? Exatamente. É um time frio, né? Tem que tomar muito cuidado com isso também. A vontade, que vai ser isso que você falou, esse clima muito parecido com o do Flamengo mesmo, de a torcida, o estado, a cidade de São Paulo está toda movimentada para esse jogo, a imprensa nacional toda movimentada para esse jogo, e o Atlético vai encontrar uma pressão muito forte, não só dentro do campo, né? Então vamos ver como que o time vai lidar. Agora, se for fechando essa questão também da jogar dentro de casa, a gente também não viu o Atlético ainda precisando de um resultado favorável jogando dentro da Independência. Exatamente. Aí, principalmente em mata-mata, aí que nós vamos saber como que vai ser. Mas isso é uma história que a gente vai ver só daqui 3 semanas, quando o Atlético tiver que fazer o resultado, ou não fazer o resultado no Independência, né? Exatamente.
Bom, a gente vai ter que encerrar aqui, mas eu só queria terminar falando um pouquinho desse grupo do São Paulo e do Atlético. Na minha opinião, quando a gente, em novembro, dezembro, não lembro bem, quando esse sorteio saiu, eu achei que o grupo não ia ser complicado. Eu achei que o Atlético e São Paulo iam ter mais facilidade, e esse jogo de hoje, hoje é dia 17, né? 17 de abril, seria para definir quem era o primeiro colocado. Mas o que se viu, na verdade, foi outra coisa, né? Mas isso, na verdade, o Atlético, na minha opinião, o torcedor do Atlético pode até ficar chateado comigo, mas o Atlético não fez mais do que a obrigação dele. Sem dúvida. O Arsenal e o The Strongest são dois times infinitamente horrorosos, são fracos. Não são times que fazem nada. São times que você vê a bola queimando no pé dos jogadores. No caso do São Paulo, que aí que vem a decepção no ponto de vista futebolístico mesmo, é um São Paulo que não tem vibração. É um São Paulo que você vê jogando, não tem alma. O Ney Franco é um treinador que não é vibrante, isso é um problema sério. Mas não fez o que deveria ser feito. Você não ganhar do Arsenal em Sarandi já é catastrófico. Perder, então, eu nem comento. O São Paulo contra o The Strongest também é a mesma coisa. O São Paulo deixou aquele time jogar. Mesmo sendo na altitude, a gente sabe que é muito difícil, mas foi horroroso, foi abaixo da crítica. Em casa, contra o Arsenal, não venceu o Arsenal em casa, no Pacaembu, porque o Morumbi estava fechado para show na época. E não saiu com a derrota, justamente porque o juizão não marcou um pênalti a favor do Sarandi. Já tinha marcado o primeiro e não quis marcar o segundo. Então, é aquela velha história, né? O Atlético tem que jogar firme hoje, tem que jogar para vencer, mostrar que é o maior favorito ao título. Lembrando sempre que tem que respeitar o adversário, respeitar o tricampeão da América, que é o São Paulo. Mas hoje eu acredito num potencial muito favorável ao Clube Atlético Mineiro. Concordem comigo? Sim, concordo plenamente. De que hoje é o jogo para o Atlético mostrar mesmo que ele quer ser, sim, campeão da Copa Libertadores da América, despachando um concorrente que a gente não é um concorrente assim, em nível técnico direto, mas que de nome e de peso é sim um Força concorrente. De camisa. Isso, né? É um concorrente. A gente sabe que nome, que camisa só não resolve, não entra em campo e isso tudo, né? Mas acho que vai ser a prova ou não de que o Atlético de fato amadureceu da temporada passada para cá. Então, assim, eu estou numa expectativa de ver realmente um jogão mesmo, com todos os ingredientes de um grande clássico, de um jogo importante, empolgante. E é o momento do Atlético provar que tá maduro, porque eu concordo de maneira alguma desmerecendo o Atlético. É inegável que o Atlético é disparadamente o melhor time do Brasil hoje, o melhor time da América do Sul hoje, sim. Só que o Atlético lembrando que a América do Norte só tem Canadá e a gente nem México, conta, porque né, lá nem Estados tem Unidos, tanta tradição com futebol. Então, o Atlético é sim o melhor, obviamente, mas o Atlético ainda não teve um adversário de nível para confrontar mesmo, para igualar. Só teve o clássico contra o Cruzeiro, mas a gente não conta muito que foi o primeiro jogo do ano, foi numa situação de reinauguração de Mineirão. Essa história da gente sempre colocar o clássico como um fator, um parâmetro de comparação, mas é aquele negócio, o Atlético tinha a obrigação de ter ganhado o Cruzeiro. Sim, e não ganhou. E talvez porque primeiro jogo... Tem jogo pro Cruzeiro também. Sim. E detalhe, o Cruzeiro fez 6 estreias naquele dia. O time só fez a pré-temporada. O Atlético veio com um time que já vinha jogando do ano passado. Tinha que ter vencido o Cruzeiro e não venceu e quase foi goleado. Isso é que é grave. Sim. É por isso que eu tô falando que a euforia do atleticano tem que existir, tem que acontecer. Mas lembrando que nos desafios que o Atlético teve, ele não passou no primeiro e o segundo é hoje. Porque contra o São Paulo no Morumbi, a gente sabia, aliás, contra o São Paulo no Independência, a gente sabia que o Atlético era favorito e podia vencer sem qualquer problema. Mas teve aperto, não venceu fácil. Teve o aperto também. Claro, a gente, como eu tô falando, não podemos desmerecer os 10 gols que o time fez contra o Arsenal. No Campeonato Mineiro também teve alguns jogos que o Atlético deitou e rolou também, mas lembrando que esse mesmo time tomou 4 gols desse time horroroso que eu falei do Arsenal. Então eu acho que o torcedor atleticano tem que colocar o pé no chão, tem que ficar tranquilo. Se puder tirar o São Paulo hoje, que o faça, porque senão a coisa pode complicar na frente. É isso.
Gostaria de agradecer você, Rômulo, pela sua participação. Muito obrigado aqui pelo nosso primeiro pré-jogo aqui no Esporte.com. Verdade, muito obrigado também. Agradeço o internauta aí por acompanhar aí essa resenha esportiva. E, como eu disse, expectativa de um grande jogo hoje. Vamos acompanhar, vamos torcer muito aí pelo futebol nacional, que seja um grande espetáculo mesmo. Obrigado, Josias, você aqui comigo de novo, né? Pois é, mais uma vez agradeço aqui a participação também, Rômulo, a você, internauta. Vamos aí, né, torcer, como o Rômulo disse, para um espetáculo mesmo de futebol hoje à noite, que possa ser uma grande partida, que possa aí mexer com os corações tanto de São Paulinos e tricolores. Ó, tricolores e atleticanos. Isso é complicado, cara. Tricolores e atleticanos, exatamente. Eu quero convidar o internauta para acompanhar a partida conosco, vamos ter o tempo real. Temos uma equipe lá no Morumbi também para este jogo. A equipe já está de plantão aqui na redação do Jornal Tempo em Contagem para esse grande duelo hoje às 21h45, aliás, mentira, às 22 horas. Acompanhem, festejam e que o Atlético saia vencedor, né? E elimine o São Paulo. É isso, né? Exatamente. Então tá bom, um grande abraço, internauta, e até lá.